Cruzeiro aqui, ó, na 8ª colocação com 43 pontos. Se tivesse feito um golzinho, teria empatado em número de pontos com Bahia e Internacional. Vamos começar com o Cruzeiro, que ontem enfrentou o Vasco, mas foi pelo Campeonato Brasileiro. 1-1 no Mineirão, não teve Fernando Diniz à beira do campo, que estava suspenso. Tava todo mundo meio carentão. Carente do novo treinador, Diniz estava suspenso. Eduardo Barros, auxiliar técnico, ficou à beira do gramado. Carente de Matheus Pereira, que sentiu dores na coxa e não foi pro jogo. Vital entrou de titular. Aí, nessa carência toda, o torcedor queria a atenção, né? Do Pedro Lourenço. Vem cá, Pedrinho, dá um oi aqui pro pessoal. E o filhinho do Zé Ivaldo? Só queria um gol do papai. O Zé Ivaldo sabia como agradar todos os lados. Ou melhor, mais ou menos, mas eu já te conto isso aí. De toda forma, quem estava nas arquibancadas precisou esperar um pouquinho. Isso porque, no primeiro tempo, quem teve as melhores chances para o Cruzeiro foi o Caio Jorge. Caio Jorge vai bater de fora da área. Espalma, Léo Jardim. Deixou para trás a batida, para fora, para fora, para fora. O time ainda está no início da adaptação ao dinizismo. A gente vai cometer muitos erros ainda, mas a gente está tentando fazer aquilo que ele pede. Até o Cássio se complicou ali na saída de bola. O Cássio já ia se enrolando, conseguiu consertar. Corrigiu rapidinho e seguiu o jogo. O que não deu para evitar foi esse ataque vascaíno no finzinho do primeiro tempo. Cássio até tentou, mas no rebote, Verratti mandou pra rede. Tava só à espera de uma bola pra mandar pro gol. Aí o Zé Ivaldo tratou de diminuir um pouco a carência do torcedor. E se na torcida do Cruzeiro o clima ficou mais leve, para o Vasco... O clima esquentou bastante. Principalmente depois que Matheus Carvalho foi expulso aos 33 do segundo tempo. Ele já tomou o vermelho por uma chegada do Matheus Henrique. Com um jogador a mais em campo, o Cruzeiro pressionou. Bateu, Matheus Henrique pra fora, pra fora, pra fora. Mas sem sucesso. Peralta bateu, espalma, Léo Jardim. A equipe vai melhorar bastante ainda com o professor Diniz e vamos conseguir os pontos que a gente precisa. Agora é descansar que quinta tem mais. Quinta-feira, o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense fora de casa. Até lá, o Zé Ivaldo vai ter que resolver algumas pendências. É que quando ele foi comemorar, ele fez um C de Cecília, a caçulinha. Faltou o L do Lucas. O filho mais velho continua carente, ficou chateado. Minha esposa acabou de mandar mensagem que ele chorou, tá bravo comigo porque era pra me ter dedicado o gol pra ele ainda. Não tem muito tempo para sair esse gol. Olha só, o Cruzeiro com esse resultado ficou fora do G4, né? Os 4 times que vão direto para a Libertadores. Cruzeiro aqui, ó, na 8ª colocação com 43 pontos. Se tivesse feito um golzinho, teria empatado em número de pontos com Bahia e Internacional. E acho que esse foi o ponto-chave da partida. O Cruzeiro não aproveitou as chances de gol. Foram 15 finalizações do Cruzeiro contra 13. O Lautaro Dias foi um dos que perdeu bastante gols. Olha só, no primeiro tempo ele perde essa oportunidade de cabeça, cruzamento batido pelo Marlon, ele cabeceia bem longe. Depois, na segunda etapa, ele tem a oportunidade nesse chute cruzado, que sai meio torto, acaba pegando na rede pelo lado de fora ali, não assustou muito o Léo Jardim. E essa foi a principal chance perdida pelo Lautaro Dias. Passe do Caio Jorge e ele fura. O João Vitor, o zagueiro, deu um carrinho ali e ficou com essa cara de desolado. Bom, eu quero falar sobre a chance de John Arias virar reforço do Cruzeiro. Outra especulação que surgiu ao longo do final de semana e ela ganhou um pouco mais de corpo porque teria sido um pedido do Fernando Diniz, com quem John Arias fez enorme sucesso pelo Fluminense. Mas é bom que o torcedor cruzeirense nem se empolgue com essa ideia. Consultei uma pessoa do departamento de futebol do Cruzeiro e a pessoa respondeu a essa especulação da seguinte maneira, abre aspas, fake total. Não existe absolutamente nada de John Arias, fecha aspas. Só para lembrar, recentemente o colombiano foi alvo de uma proposta vinda do Galatasaray
oferta de 15 milhões de euros. E o Fluminense disse não, alegando que, como tem só 50% dos direitos econômicos, precisaria de uma proposta de pelo menos 20 milhões de euros para que o negócio valesse a pena. Diante desse cenário, não há a possibilidade, pelo menos nesse momento, de se imaginar que um clube brasileiro ou que o Cruzeiro desembolse esses 20 milhões de euros com um clube rival como o Fluminense. Só para completar uma curiosidade, John Arias está certamente entre os principais jogadores de futebol do Brasil nos últimos anos. E ele está bem longe dos maiores salários. Hoje ganha no Fluminense R$480 mil por mês. Agora, interessantíssimo, ô Cabido, seria, eu não disse que será, ou nem que é, mas seria John Arias no Cruzeiro, hein? Quando busca no aeroporto? Gente? Vocês estão de brincadeira. Arias muda patamar. Muda completamente, né? É um jogador que vem fazendo um excelente trabalho no Fluminense, né, cara? Impressionante como o rendimento dele não cai, cara. Ele consegue ser um porto seguro, foi um porto seguro aí ao longo da passagem do Fernando Diniz por lá, tem sido também com o professor Mano Menezes, e é um jogador que qualquer time do futebol brasileiro colocaria como titular, CJ. Claro. Qualquer time, até mesmo hoje o Flamengo colocaria ele como titular, porque ele, de fato, é um jogador que vem desequilibrando temporada após temporada. Eu também concordo. Bom jogador das Colômbias. Um detalhe a respeito disso, não serve só pro Cruzeiro, não, né? A gente tá meio desconsiderando a possibilidade do Fluminense ser rebaixado, né? Nossa. Ela é bem real. E acho que alguns desses jogadores vão querer jogar a Série B, né? Facilita alguma coisa. Né? Exatamente. Assim, o Arias já está insatisfeito lá no Fluminense, né? Porque ele queria ter saído na janela do meio do ano e tudo mais. Chegou até a ficar um dia sem treinar, se eu não estiver enganado. Ficou conversando muito com o Ramos Rodrigues lá na seleção, né? Mas, enfim, eu acho que um possível rebaixamento do Fluminense, não só para o John Arias, mas para muitos jogadores bons que o Fluminense tem lá hoje, pode mudar um pouco a situação, né? Gente, o que deve ter de time torcendo para Fluminense e Corinthians os dois caírem para a Série B? Todo mundo que não tá na Série B. Além do fato torcedor, fala essa questão dos jogadores. Não, mas é por isso que eu tô falando, né? Todo mundo que não tá na Série B tá torcendo, porque vai sobrar um monte de jogador bom no mercado. Um monte de jogador bom. 3 derrotas seguidas, hein, no Brasileiro, Fluminense. Além da eliminação na Libertadores. É a última. Pois é. Ontem o Cruzeiro entrou em campo à noite, 6h30 da noite, Mineirão, quase 40 mil pessoas, mas não conseguiu vencer a equipe do Vasco da Gama. Cruzeiro aí que entrou em campo buscando mais 3 pontos, porém conseguiu um empate. O segundo tempo totalmente diferente do primeiro. Primeiro tempo o Cruzeiro com muitas dificuldades, começou perdendo o jogo e na segunda etapa empatou e tinha tudo para poder virar essa partida, vencer o jogo com um jogador a mais, mas o goleiro do Vasco, Léo Jardim, ou Léo Garden, como gosta de dizer o nosso Guilherme Melo, evitou que o Cruzeiro virasse o jogo. Com esse empate, o Cruzeiro chegou aos 43 pontos e caiu uma posição. Hoje está na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, então, que agora entra em campo na próxima quinta-feira contra a equipe do Fluminense, fora de casa, lá no Maracanã, e precisa buscar esses pontos perdidos em casa, lá no Rio de Janeiro. Porém, ontem, o extracampo é que falou mais alto. Bom, ontem o nosso querido produtor e repórter Henrique Faria, ele marotamente conversou com o Pedro Lourenço ali, ele aguardava, né, a saída dos atletas ali pela zona mista, e o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, passou e o Henrique foi perguntando para ele a respeito, né, do jogo, da chegada, na verdade, do Fernando Diniz e várias outras coisas, e aí o Henrique perguntou para o Pedro Lourenço a respeito aí do planejamento para a temporada de 2025 e conseguiu arrancar do dono do Cruzeiro que o time fará contratações, que ele, Pedro Lourenço, vai injetar mais grana para que o Cruzeiro contrate jogadores aí de nível brasileiro, de nível nacional, como ele mesmo disse ontem, para poder reforçar o Cruzeiro e independentemente de garantir vaga ou não para a Copa Libertadores do ano que vem. Óbvio, eles apostam que o clube vai conquistar essa vaga aí ou pelo Campeonato Brasileiro ou até quem sabe aí pela Copa Sul-Americana conquistando o título, mas o certo é que o Pedro Lourenço,
como torcedor e dono do Cruzeiro e o cara que coloca o dinheiro mesmo lá no time da Toca da Raposa 2, ele vai de fato fortalecer o Cruzeiro aí para a temporada de 2025, e isso é muito importante porque caso o Cruzeiro não consiga, por exemplo, a vaga para a Libertadores nessa temporada, formando um time mais forte e brigando na cabeça no Campeonato Brasileiro, com chances reais de conquistar uma Copa do Brasil, no mínimo a vaga aí ele consegue em 2025, mas vamos ver, vamos aguardar e espero que o Cruzeiro consiga essa vaga já no final dessa temporada de 2024. Cruzeiro que volta aos treinos hoje pela manhã na Toca da Raposa 2, então dando início à preparação para o jogo contra a equipe do Fluminense na próxima quinta-feira. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.